Capítulo 7, parte 1. Um comboio militar que partiu de Gonda 3 para a nossa zona lunar foi interceptado por forças emissores antes de sua alunissagem. Destruiu uma parte dos assaltantes. A batalha continua. Nossos serviços de observação longínqua tem a prova de que Eni Sorai mandou buscar suas bombas nucleares que estavam em órbita ao redor do Sol e as leva para Marte e para a Lua. Escute, Koban, está terminado. Está começando, comentou Koban. Quero voltar para perto de Paikan, disse Eleia. Você não nos dá outra esperança, senão morrer ou morrer. Quero morrer com ele. Eu fiz uma coisa, disse Koban. Fiz um abrigo que resistirá a tudo. Eu o guarneci com todas as espécies de plantas, óvulos fecundados de todas as espécies de animais e incubadores para desenvolvê-lo. Medi 10.000 bobinas de conhecimentos, de máquinas silenciosas, de instrumento, de móveis, de todas as amostras da nossa civilização, de tudo o que é necessário para fazer renascer uma semelhante. No centro colocarei um homem e uma mulher. O computador escolheu 5 mulheres, por seu equilíbrio psíquico e físico, por sua saúde e sua beleza perfeita. Elas receberam o número de 1 a 5 por ordem de perfeição. A 1 morreu anteontem em um acidente. A número 4 está em viagem em Eni Sorai. Não poderá voltar. A número 5 mora em Gonda 62. Mandei buscá-la também. Temo que ela não esteja aqui a tempo. A número 2 é você, Lona. A número 3 é você, Eleia. Calou-se durante um segundo. Deu uma espécie de sorriso fatigado, virou-se para Lona e continuou. Naturalmente não haverá senão uma mulher no abrigo. Será você, Lona. Você viverá. Lona ergueu-se, mas antes que tivesse tempo de falar, uma voz adiantou-se. Escutai, Koban. Fiz os testes de Lona número 2. Todas as qualidades pedidas presentes ao máximo, mas o metabolismo em evolução e o período hormonal em vias de perturbação. Lona número 2 está grávida de 2 semanas. Você sabia? Perguntou Koban. Não, respondeu Lona, mas esperava. Tiramos nossas chaves na 3ª noite da primavera. Tenho pena por você, disse Koban, separando as mãos. Isto a exclui. O homem e a mulher colocados no abrigo serão postos em hibernação de frio absoluto. É possível que a sua gravidez atrapalhe o sucesso da operação. Não posso assumir esse risco. Volte para casa. Peço que não diga nada durante um dia sobre o que ouviu aqui, mesmo junto ao seu designado. Dentro de um dia tudo já terá acontecido. Eu me calarei, disse Lona. Eu acredito em você. O computador definiu-a da seguinte maneira: sólida, lenta, calada, defensiva, implacável. Fez um sinal aos 2 guardas verdes que estavam diante da porta. Eles se afastaram para deixar sair Lona. Koban virou-se para Eleia. Então será você, disse ele. Eleia sentiu-se transformar num bloco de pedra. Depois sua circulação restabeleceu-se com violência e seu rosto enrubesceu. Controlou-se para ficar calma e sentou-se. Ouviu novamente a voz de Koban. O computador definiu-a assim: equilibrada, rápida, obstinada,
ofensiva e eficaz. Ela se sentiu novamente capaz de falar. Atacou. Por que não deixou entrar Paikan? Não irei sem ele para o seu abrigo. O computador escolheu as mulheres pela beleza e saúde, e também, bem entendido, pela inteligência. Escolheu os homens pela saúde e pela inteligência, mas antes de tudo, pelos seus conhecimentos. É preciso que o homem que saia do abrigo dentro de alguns anos, talvez mesmo dentro de um século ou dois, seja capaz de compreender tudo aquilo que está impresso nas bobinas, e mesmo, se possível, saber mais que elas. Seu papel não será apenas o de fazer filhos. O homem que for escolhido deve ser capaz de fazer renascer o mundo. Paikan é inteligente, mas seus conhecimentos são limitados. Ele não saberia nem mesmo interpretar a equação de Zoran. Então, quem é o homem? O computador escolheu 5. Quem é o número 1? Sou eu, disse Koban. Enissorai já era. Vocês, disse Leonova a Hoover, vocês já eram os americanos sujos imperialistas, tentando engolir o mundo inteiro e seus acessórios. Minha bela, replicou Hoover, nós, os americanos de hoje, não somos senão os europeus deslocados. Seus priminhos de viagem. Gostaria bem que Eleia nos mostrasse um pouco a cara dos primeiros ocupantes da América. Não vimos senão Gondas até agora. Na próxima sessão, pediremos a Eleia para nos mostrar os emissores. Eleia lhes mostrou os emissores. Ela tinha ido com o Paikan numa viagem até Diedou, a capital de Enissorai Central, para a festa da nuvem. Fez aparecer para eles as imagens de sua memória. Eles chegaram com Eleia num transporte de longa distância. No horizonte, uma cadeia de montanhas gigantescas escalava o céu. Quando chegaram mais perto, viram que a montanha e a vila formavam um só bloco. Construída em enormes blocos de pedra, a cidade agarrava-se à montanha, cobria, superava-a, apoiava-se nela para projetar para cima a sua lança terminal. O monopólio do templo, cujo cimo se perdia numa nuvem eterna. Viram os emissores trabalhar e se divertir. As necessidades da população eram tão consideráveis e seu crescimento tão rápido que mesmo nesse dia da festa da nuvem não podiam parar de construir. Sem cessar, incansavelmente, como formigas, os construtores aumentavam a cidade e abriam ruas, escadas e praças nos flancos ainda virgens da montanha, construíam rampas, casas e palácios. Não utilizavam outras ferramentas senão suas mãos. Traziam no peito um colar de ouro, a efígie da serpente chama, símbolo emissor da energia universal. Este não era somente um símbolo, mas principalmente um transformador. Dava a quem o usasse o poder de controlar simplesmente nas suas mãos todas as forças naturais. Sobre a grande tela, os sábios do EPI viram os construtores emissores levantarem, sem esforço, blocos rochosos que deviam pesar toneladas, colocar uns sobre os outros, ajudá-los uns aos outros, modelá-los, modificá-los com o gume da mão e alisá-los com a palma. Entre as mãos dos construtores, a matéria, como um betume, tornava-se imponderável, maleável, dócil. Do momento em que eles paravam de tocá-la, a pedra reencontrava sua dureza, sua consistência de pedra. Os estrangeiros convidados para assistir à festa da nuvem não estavam autorizados a pousar.
Os seus engenhos ficavam numa estação aérea perto de Edou. Suas filas curvas arrumadas compunham no céu as bancadas multicores de um estranho circo pousado sobre o vazio. Diante deles, erguia-se o templo, cuja torre, feita de um só bloco de pedra, mais alta que o mais alto arranha-céu da América contemporânea, enfiava sua ponta na nuvem. Uma escadaria monumental, talhada na sua massa, contornava em espiral o templo. Sobre essa escadaria, depois de horas, uma multidão subia em direção ao cimo do edifício. Subia lentamente, todos vergados sob o próprio peso, enquanto em todos os outros lugares, nas ruas e nas escadarias da cidade, os emissores se deslocavam com uma leveza e uma rapidez que traíam seu domínio da gravidade. A multidão na escadaria compunha, pelo colorido de suas roupas, a efígie da serpente-chama. A cabeça da serpente ondulava sobre a escadaria, à esquerda, à direita, e continuava a subir. Seu corpo seguia enroscando-se nos degraus ao redor da torre. Devia se compor de várias centenas de milhares de pessoas, talvez acima do 1.000.000. Através das vigias abertas dos engenhos entrava a música, que ritmava os movimentos da serpente. Era uma espécie de lento arfar que parecia emanar da montanha e da cidade, e que a multidão, a da torre, a das escadarias e das ruas, a que subia, a que olhava, a que trabalhava, acompanhava com um ruído gutural de suas bocas semiabertas. Quando a cabeça da serpente atingiu a nuvem, o sol desaparecia atrás da montanha. A cabeça da serpente entrou na nuvem com o crepúsculo. A noite caiu em poucos minutos. Projetores instalados em toda a cidade iluminaram a torre e a multidão que a envolvia. O ritmo da música e do canto se aceleraram, e a torre começou a se mover. Viram a torre enfiar-se na nuvem, ou a nuvem abaixar-se sobre a torre, se retirar, recomeçar cada vez mais depressa, como se fosse uma enorme cópula da terra com o céu. O arfar e a música se aceleravam, aumentavam de força. Atingiam os engenhos, estacionados no céu, como ondas, e deslocavam o seu alinhamento. No solo, todos os trabalhadores abandonavam seus trabalhos. Nos palácios, nas casas, nas ruas, nas praças, os homens se aproximavam das mulheres e as mulheres dos homens. Ao acaso, simplesmente porque estavam próximos, sem saber se eram bonitos ou feios, velhos ou jovens, e o que ele era e o que ela era. Se abraçavam, se apertavam, deitavam-se ali mesmo, no lugar que encontravam. Entravam todos juntos no ritmo único que sacudia a montanha e a cidade. A torre entrou toda na nuvem, até as suas bases. A montanha estalou, a cidade levantou-se liberta de seu peso, prestes a se enfiar no céu até o infinito. A nuvem brilhou, explodiu em toneladas de cataclismos. Depois extinguiu-se e retirou-se. A cidade pesou de novo sobre a montanha. A torre estava nua. Não havia mais ninguém na grande escadaria de pedra. Todos os casais deitados se desuniram e se separaram. Homens e mulheres se levantaram, estonteados, e se afastaram. Outros dormiram ali mesmo. Durante alguns instantes, de uma brevidade sufocante, haviam todos participado do mesmo prazer cósmico.
Cada uma delas tinha sido toda a terra. Cada um deles tinha sido todo o céu. Era assim uma vez por ano, em todas as cidades de Enissorai. Durante o resto dos dias e das noites, os homens emissores não se aproximavam das mulheres. Os sábios de EPI interrogaram Eleia. O que tinha acontecido com a multidão da escadaria? A torre a tinha dado a nuvem, disse Eleia. A nuvem a tinha dado a energia universal. Todos aqueles que a compunham eram voluntários. Tinham sido escolhidos desde a sua infância, ou porque apresentassem deficiência de espírito ou de corpo, mesmo ínfima, seja, ao contrário, porque eram mais inteligentes, mais fortes, mais belos que a média dos emissores. Educados em função desse sacrifício, haviam aprendido a desejá-lo com todo o corpo e alma. Tinham o direito de se abster, mas um número muito pequeno usava esse direito. Assim, a raça emissor se mantinha dentro de uma qualidade de nível constante. Mas este sacrifício, por outro lado, não era suficiente para compensar a natalidade que provocava. Durante a festa da nuvem, eram concebidos 20 vezes mais emissores do que pereciam sobre todas as torres do continente. Mas, disse Hoover, todas estas mulheres vão ter filhos no mesmo dia? Não, retrucou Eleia. O tempo de gravidez em Enissorai variava de 2 a 3 estações, segundo o desejo da mãe e segundo sua idade. Conforme vocês viram, não havia designação, e, portanto, não havia casais nem famílias. Os homens e mulheres viviam misturados em estado de igualdade absoluta de direitos e deveres, nos palácios comuns ou nas casas individuais, como desejassem. As crianças eram educadas pelo Estado, não conheciam sua mãe e, bem entendido, menos ainda seu pai. Embora o engenho de Eleia ficasse bem acima da multidão, pela janela próxima, os sábios puderam ver muito detalhadamente um grande número de rostos de emissores. Todos tinham os cabelos negros e lisos, os olhos amendoados, as maçãs salientes, o nariz arqueado em cima e achatado embaixo. Incontestavelmente eram os ancestrais comuns dos maias, dos astecas e de outros índios da América, talvez também dos japoneses, dos chineses e de todas as raças mongólicas. Eis aí seus imperialistas, disse Hoover a Leonova. Sorriu, depois acrescentou. Espero que nos queiram menos mal agora, por ter de certa maneira maltratado os seus descendentes. Não é a vida que você quer salvar, disse Eleia, mas a sua vida. E você fez procurar, pelo computador, as 5 mais belas mulheres do continente, para escolher aquela que o acompanhará. Olhe, replicou Coban, com uma seriedade triste, quem eu escolheria para salvar comigo, se tivesse esse direito? Ele ativou um feixe de ondas. Acima da mesa surgiu a imagem de uma menina, que se parecia extraordinariamente com Coban. De joelhos sobre um gramado perto de um lago, da 9ª profundidade, acariciava uma corça de olhos pintados. Seus longos cabelos negros de menina caíam-lhe até os ombros nus. Seus braços graciosos se enroscavam em torno do pescoço do bicho que lhe mordiscava a orelha. É Doa, minha filha, disse Coban. Tem 12 anos e vive só. Todas as meninas da sua idade há muito tempo já têm um companheiro, mas ela é só... Porque é, como eu, uma não designada. O computador não pôde encontrar uma companheira que pudesse me suportar sem me irritar pela lentidão do seu espírito. Uma certa vivacidade das faculdades mentais condena à solidão.
Vivi alguns períodos com viúvas separadas e não designadas também. A mãe de Doa era uma. Sua inteligência era grande, mas seu gênio atroz. O computador não quis sobrecarregar homem nenhum. Por causa da sua inteligência e da sua beleza, eu lhe pedi para conceber um filho meu. Ela aceitou, na condição de ficar a meu lado para educá-lo. Pensei que fosse possível. Tiramos nossas chaves. Alguns dias mais tarde tivemos que nos separar. Ela era bastante inteligente para compreender que não podia encontrar a felicidade perto de ninguém, nem mesmo junto de seu filho. Quando este nasceu, ela o mandou para mim. Era Doa. Doa, por sua vez, recebeu do computador uma resposta negativa. Seu caráter era meigo, mas sua inteligência superior à minha, e ela não encontrará seu igual em parte alguma, se ela viver. A voz de Coban calou-se emocionada. Apagou a imagem. Não acredita que ame Doa tanto quanto você ama Paikan? Não acredita, se eu obedecesse aos meus motivos egoístas, seria ela quem eu fecharia comigo no abrigo? Ou que ficaria perto dela, deixando com prazer meu lugar ao número 2? Mas conheço o número 2. Sei o que valem seus conhecimentos e o que valem os meus. O computador teve razão ao me designar. Não se trata de amor nem de sentimentos, nem mesmo de nós mesmos. Estamos diante de um dever que nos supera. Temos, você e eu, que preservar a vida universal e refazer o mundo. Escute bem, Coban, disse Eleia. Estou pouco me incomodando com o mundo. Estou pouco me incomodando com a vida dos homens e a do universo. Sem Paikan não há universo, não há vida. Dê-me Paikan no abrigo, e eu o bendirei até o fim da eternidade. Não posso, disse Coban. Dê-me Paikan, fique com sua filha. Não a deixe morrer sozinha, abandonada por você. Não posso, repetiu Coban em voz baixa. Seu rosto exprimia, ao mesmo tempo, uma resolução e uma tristeza infinita. Este homem estava no fim das forças de um combate que o deixava arrasado. Mas sua decisão estava tomada de uma vez por todas. Não tinha podido construir um abrigo maior. O governo todo, absorvido por Gonda I, o monstro colossal que aí estava, havia se desinteressado do projeto de Coban. Tinha-o deixado agir, mas se negara a ajudá-lo. A universidade sozinha havia feito todo o abrigo. Esta fabricação, esta concepção havia mobilizado toda a sua força energética, todos os recursos de suas máquinas, dos seus laboratórios, dos seus créditos. Era fruto único de uma planta enorme. Não conteria senão 2 grãos. 1/3 o condenaria a morrer. Mesmo pequeno, mesmo Doa. Não podia receber senão um homem e uma mulher. Então escolha outra mulher, gritou Eleia. Existem milhões. Não, disse Coban. Não há milhões. Só existe 5 e não existe senão você. O computador escolheu-a porque você é excepcional. Não, não há outra mulher e nenhum outro homem. É você e eu. Não falemos mais. Peço-lhe, por favor, está decidido. Você e eu? Perguntou Eleia. Você e eu, respondeu Coban. Eu o detesto, disse Eleia. Eu também não a amo, retrucou Coban. Isto não importa. Escute, Coban, disse uma voz. O presidente Locan quer lhe falar. Vê-lo. Eu o escuto e o vejo, disse Coban. A imagem de Locan surgiu num canto da peça. Coban deslocou-a para que ela ficasse à sua frente, do outro lado da mesa. Locan parecia arrasado pela angústia. Escute, Coban, disse ele. Onde estão os seus contatos com os homens do distrito de conhecimento de Enisorai?
Espero uma notícia a qualquer momento.